Bom dia, amigos. A paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma manhã, Palavras da Cruz, com o pastor Alexandre França. Eu quero trazer uma mensagem nesta manhã para a edificação das nossas vidas e um tema bastante relevante ao que a nossa nação está vivendo nos dias atuais. E o texto bíblico que eu quero abordar se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3 e 7, e depois o versículo 10 em diante, que diz: Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Versículo 7. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Versículo 10 diz assim: Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as tuas cidades haverá morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos, nas cidades da região montanhosa e nas cidades das planícies e nas cidades do sul, na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá. Ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. O tema que eu quero abordar nesta manhã para a nossa meditação é Brasil restaurado. Pois bem, nós estamos diante de um fato verídico e nesse capítulo do profeta Jeremias 33 é uma promessa de paz e de prosperidade que Deus declara às tribos de Judá e de Jerusalém. Então, essa promessa de paz e de prosperidade, ela vai acontecer. Mas antes disso tudo acontecer, Judá vai passar por um momento de tribulação, vai passar por um momento de perseguição, de guerra. E esse momento se dará justamente no seu exílio, ou seja, essa tribo ela será levada ao cativeiro babilônico e lá eles passarão cativos durante 70 anos para purgar o seu pecado de rebeldia, de desobediência contra os princípios de Deus. Vamos então voltar um pouquinho para você poder entender como se deu esse processo deles serem levados para o cativeiro na Babilônia. Uma tribo que era fortificada, que era fortalecida, mas por conta da sua rebeldia a Deus, Deus permitiu que sobreviesse a esse povo esse mal. Então diz assim a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que entrego esta cidade na mão dos caldeus,
nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Você compreendeu aqui o motivo por que Deus permitiu o mal vir sobre essa nação? Porque eles queimavam incensos a deuses pagãos, a deuses estranhos. E Deus já havia advertido, Deus já havia dado os seus mandamentos, os seus princípios a esse povo para que eles não errassem. E eles fizeram tudo ao contrário. Então nós observamos que Deus permite o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, vir com o exército caldeu, sitiar essa cidade de Judá e levá-los prisioneiros. Então nós podemos observar que quando uma nação ela sofre, ela tem o seu momento de guerra, tem o seu momento de descaso com a sociedade, seja na área da saúde pública, seja na área da segurança pública, enfim, o seu estado financeiro, de administração, toda a nação, todo o país, todo o município, estado, toda a cidade, ele precisa ser bem governado. E o Senhor ele sempre deu direção para os reis, os juízes, os profetas, os sacerdotes, como governar bem uma nação. É por isso que ele vai dizer na sua palavra que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando nós colocamos a nossa nação guiada pelas mãos do Senhor, o povo prospera. Quando o justo reina, o povo se alegra. Mas quando o soberbo ele toma o poder, diz a palavra de Deus que o povo sofre, o povo geme. E é justamente isso que nós estamos vendo na face da terra, a soberba, a ganância. E Deus não tem prazer, é abominável aos olhos do Senhor aquele que governa com soberba, com autoritarismo, não vê a causa do menor, não se compadece pelo desprotegido, pelo desamparado. E nós podemos observar aqui, algo mais à frente, que ele vai deixar para essa nação de Judá essa promessa de paz e de prosperidade. E eu vejo que o nosso país, a nossa nação brasileira, ela almeja tanto por esse tempo de paz e de prosperidade. Mas para isso nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. Nós precisamos pedir, nós precisamos evocar o nome santo do Deus Todo-Poderoso, como ele diz aqui no versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas grandes para a nossa nação ainda estão por vir. Creia. Nesta manhã, o Espírito Santo de Deus ele te dá uma palavra de confirmação que você precisa pedir crendo no seu coração, que Deus é Pai e Ele não está com seus ouvidos tapados, nem com seus olhos vendados, para que não possa ouvir, enxergar, e nem tampouco Ele está com as suas mãos encolhidas, que não possa nos abençoar, porque Ele é um Deus fiel e verdadeiro, e Ele cumpre tudo o que Ele diz, tudo o que Ele promete. Então, a mesma promessa que o Senhor faz para ajudar Israel, e vai se cumprir passado os 70 anos no cativeiro babilônico, as pessoas iam poder ouvir as vozes do noivo, as vozes de uma noiva, iam poder presenciar as pessoas trazendo as suas ofertas de ações de graça na casa do Senhor. Então o Senhor estaria restaurando novamente a sorte dessa cidade, nessas regiões montanhosas, nessas cidades das planícies, na cidade do sul, da terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, enfim. E por esse lugar iam passar
pastores contando os rebanhos. Por quê? Realmente a terra ficou devastada por conta do exército caldeu. Eles queimaram a cidade, queimaram o lugar do templo de adoração e ficou tudo devastado. E eu creio que, da mesma forma que Judá, eles tinham a esperança no seu coração de voltarem à sua terra natal e terem o pleno conhecimento de que Deus queria que eles se voltassem para Ele. A mesma coisa o Senhor fala para nós nos dias de hoje. Se nós queremos ter um Brasil restaurado, se nós queremos ter uma nação próspera, nós precisamos se voltar para Deus, o nosso Criador. O homem precisa voltar à sua essência para o seu Criador. Então, todos nós temos uma causa ansiosa, solicitude pela vida. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Na realidade, quando nós entregamos a nossa vida, o nosso caminho, a nossa pátria, o nosso estado, o nosso município, enfim, a nossa cidade, toda a nossa vida nas mãos do Senhor, e quando nós confiamos nele, ele se encarrega de nos dar a resposta certa. Tem pessoas que não ganham as coisas porque não sabem pedir. Você concorda? Em Tiago, no capítulo 4, versículo 3, está escrito: E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. O que Tiago orienta aqui, ele explica, é que na maioria das vezes nós não ganhamos algo do nosso Pai Celestial. Vamos colocar em primeiro lugar de Deus, o nosso Pai Celestial, porque de fato nós não sabemos pedir. E quando nós pedimos, nós não sabemos como chegar, nós não sabemos como nos aproximar, nós não sabemos como pedir. Onde, na realidade, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, e no tocante aqui eu me refiro à restauração de uma nação, eu me refiro a governantes de uma nação, pessoas que presidem, pessoas que governam, que lideram, que têm autoridade do poder nas suas mãos, elas não governam bem justamente porque elas pedem coisas e acabam até adquirindo, mas elas governam somente para si. Então, pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios interesses, para os seus próprios prazeres, se esquecendo do menor abandonado, das viúvas, dos órfãos, das causas dos necessitados. Então, Deus, ele sabe a quem ele dá. Então, Deus não vai deixar o mal triunfar eternamente sobre uma nação que clama, uma nação que busca ao seu Deus, um Deus fiel, um Deus poderoso, o Deus verdadeiro. E em Mateus, no capítulo 7, versículo 7 em diante, o Senhor Jesus, ele nos ensina a orar e como pedir. Né? Então vejamos aqui, Mateus 7, versículo 7, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará
uma cobra. Eu quero fazer uma pausa aqui e dizer que a nação brasileira, principalmente, como muitos outros países, estão vivendo um caos na vida política. E aqui o Senhor Jesus ele fala por meio de uma parábola para que as pessoas possam entender. Ele usa algo que está acontecendo no meio ambiente. Qual é o filho que, pedindo ao pai um pedaço de pão, no lugar do pão ele lhe dará uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, no lugar do peixe, o pai vai lhe dar uma serpente, uma cobra? Claro que não. Então o Senhor Jesus ele diz que nós, pais, homens, sendo pessoas de natureza má, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Imagina Deus. Ele sabe o fim que nós desejamos, o fim que nós esperamos. Então, a nação brasileira ela já está cansada de viver o caos do descaso e ela espera viver tempos bons para a sua família, para a sua pátria, para a sua nação. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Deus já tinha estabelecido uma lei. Então, na realidade, nós não presenciamos isso no meio da sociedade. Quando eu quero o bem para a minha vida, para a minha família, para a minha cidade, para o meu município, para o meu estado, enfim, para a minha nação, eu preciso fazer com que isso seja de forma recíproca na minha vida. Muitas pessoas querem o bem, querem viver bem, mas ele não proporciona o bem para ninguém. Então aqui o Senhor Jesus, ele nos deixou esse exemplo. Né? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. No dia 2 de outubro, nós temos um dever e direito a cumprir, que é o dever e o direito do voto da cidadania, do cidadão. Então, quando nós vamos lá e nós depositamos a nossa confiança, nós votamos em alguém, nós esperamos que essa pessoa que ganhar o pleito, ele cumpra com sinceridade, com honestidade, porque do outro lado existe um povo que espera que seja feito bem, que seja feito juízo, que tenha olhar para a nação, para a população, e é isso que Deus espera de cada um de nós. Ainda em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós observamos que muitas pessoas governam para si próprios, para si mesmas. E Deus, ele se aborrece com isso. Uma coisa que entristece, aborrece e chama a ira de Deus é a soberba. Porque Deus ele vai resistir àquele que governa com soberba. Ele não permanece no trono para sempre. Porque Deus dá graça aos humildes. Chega o dia de Deus honrar a nação brasileira. E nós podemos presenciar isso, que chegou o tempo de Deus honrar a nossa nação, o nosso país. E o Senhor Jesus, por intermédio de Tiago, ele diz assim, na sua palavra: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se a nação brasileira, a partir do presente momento, que ela se sujeitar a Deus, se inclinar, clamar ao Senhor, o Senhor, ele dará vitória. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então eu concluo em Jeremias, no capítulo 32, versículo 42, que diz:
porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Quero dizer e concluir que chegou o tempo de paz, chegou o tempo de prosperidade para a nação brasileira. Assim como o Senhor fez chegar o tempo mau para Judá e Israel, o Senhor está trazendo o tempo bom, o tempo de paz para o Brasil. E que nós possamos continuar nos aproximando de Deus, e Ele se aproximará de nós para nos dar a vitória. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e tenha um dia abençoado. Seja consciente das suas atitudes, e Deus nos fará prosperar nessa terra. Brasil restaurado. Amém.